Assentai-vos. Graça e paz, querida igreja. Uma boa noite a todos. Vamos retornar à série O Ciclo de Juízes e a Esperança do Rei Perfeito, com o sermão de número 9. Na última sexta-feira, nós celebramos os 508 anos da Reforma Protestante, e um dos pilares e o principal deles é o Soli Deo Gloria. E como os irmãos já sabem, nós realizamos ministrações Lexio Continuo, o que significa que nós mantemos uma sequência de algum livro, fazendo exposições versículos a versículos. Mas, coincidentemente, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar o Soli Deo Gloria. E neste sermão, o título é Glorificando Somente a Deus, Juízes capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangara, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então, a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulão, os que levam a vara do comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficastes entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Meguido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram o ribeiro Quizon, os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme!
Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai Ameroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça. Furou e traspassou-lhes as fontes, aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado a seus pés, se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarde em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam os despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham com o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz. 40 anos. Uf. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, porque agora a tua palavra foi lida e será exposta. O nosso clamor é pela iluminação do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que compreendamos a tua palavra e assim sejamos todos edificados para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muita coisa, né? Bom, a divisão deste longo capítulo ficou da seguinte forma: glorificando Deus que governa, dos versículos 1 ao 5. Glorificando Deus que sustenta, versículos 6 e 8. Glorificando Deus que triunfa, dos versículos 9 ao 27. Glorificando Deus que é rei, versículos 28 a 31. E a nossa palavrinha-chave para os pequeninos é o tão conhecido só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E a nossa afirmação teológica: Deus é digno de toda glória, honra e louvor, pois Ele é o Senhor soberano que governa, sustenta e triunfa em todas as coisas. Amém. Vejam, pequeninos, Oliver, Esther, Moisés, Mark, Martim, todos os nossos pequeninos. Imaginem um jogo de basquete. E aí você tem no seu time um pequenininho, um tampinha, para marcar, por exemplo, o Vitor Buffoni. Olha o tamanho, parecendo o Golias na frente. Só que o pequenino que está no seu time, ele faz muitas cestas, porque ele é muito bom jogador. E apesar do tamanho do Vitor Buffoni, ele não consegue passar pelo pequenininho também, que é muito bom. E aí cada cesta que esse pequenino faz, ele aponta para cima. Cada cesta que ele faz, ele aponta para cima. E aí, no final do jogo, você pergunta para ele: por que todas as vezes que você faz uma cesta, você aponta para cima? E ele fala: porque olha o meu tamanho. Eu não teria condições de passar pelo gigante Vitor Buffoni. Mas Deus me concedeu a habilidade para passar pelo gigante e ainda assim conseguir a vitória. Esta é a forma como Israel passa
pelos seus adversários. Agora, aos adultos. Imaginem uma vila pequena, cercada por montanhas, onde os seus habitantes viviam sob uma constante ameaça de invasores. Estão todos com medo. A qualquer momento eles podem ser invadidos. E após anos de temor e angústia, finalmente, por meio de uma inesperada união dos moradores, eles conseguem reverter a situação. E eles expulsam os opressores. Mas a vitória trouxe alívio e também um sentimento estranho. Porque a alegria misturava-se ao pesar pelas vidas perdidas. Mesmo dos inimigos. Na praça principal, ao invés de celebração ruidosa, a comunidade reuniu em silêncio e gratidão. Uma mulher sábia, respeitada por todos, ergueu a voz em canto, não para exaltar a força dos guerreiros, mas para glorificar a Deus pela libertação. Sua música lembrava a todos de que a verdadeira vitória não estava em humilhar os derrotados, mas em reconhecer que sem Deus nada teria sido possível. Da mesma forma, em Juízes 5, vemos Débora e Baraque entoando um cântico ao Senhor após uma vitória marcada por sangue e perdas. O seu louvor não ignora a dor da batalha, mas direciona toda a glória a Deus, o único capaz de transformar tristeza em esperança e derrota em redenção. É neste contexto de tensão entre festa e luto, vitória e sofrimento, que somos chamados a refletir sobre a quem dedicamos nossa gratidão e glória. Será que, diante das conquistas e desafios da vida, estamos glorificando a Deus somente? Reconhecendo que tudo vem dele e é para ele? É com essa reflexão que nós vamos trabalhar essa noite, o capítulo 5 de Juízes. Glorificando o Deus que governa. Versículos 1 ao 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Deus é o Senhor da história, que sacode a terra e faz tremer os montes. Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas, incluindo as nações e os povos. Ele é Deus. Vejam, queridos, uma das maneiras de celebrar as vitórias militares e comemorá-las era compondo e entoando canções. Além de servir como um tributo aos heróis, esses cânticos passavam a fazer parte da tradição oral. Os irmãos, se analisarem a cultura judaica,
eles observam a Torá, a Tanakh e a tradição oral. Então, muitas vezes, esses cânticos de vitória serviam para reflexão da próxima geração, porque era passado de geração para geração, uma tradição oral. E aqui nós ficamos com uma certa atenção. Alguns ateus, eles procuram questionar a moralidade de Deus. Veja que ousadia. Um ateu querer confrontar a moralidade de Deus. E aí o que eles dizem? Como que Deus pode ser amoroso, bondoso, se ele ordena uma matança como esta, por exemplo, que Israel teve com o exército de Canaã? Deus não pode ser bom. Deus não pode ser amoroso. Como que nós fazemos com amar ao próximo como a ti mesmo diante de uma situação como essa? E aí um exemplo mais recente como que nós podemos ficar satisfeitos com o que ocorreu lá no Rio de Janeiro? Uma reflexão que algumas pessoas levantam. Porém, há dois princípios ignorados. Primeiro, porque eles desconhecem a Deus. E mesmo aqueles cristãos que têm uma certa aversão por textos como estes, eles também são ateus funcionais. O segundo ponto é que eles partem de um pressuposto de que o ser humano é bom e que Deus então é injusto. Eles são inocentes e Deus é o culpado. Este é o raciocínio lógico deles. Agora, por que no nosso primeiro ponto eu disse que eles desconhecem a Deus? Porque eles partem do pressuposto dizendo o seguinte: olha, Deus é bom, Deus é amor, por que permite essas coisas? É verdade, Deus é bom, Deus é amoroso, mas Deus também é justiça. Justiça e juízo é a base do seu trono. Deus é um Deus que se ira, a sua ira é santa. E a consequência lógica no segundo ponto é: a humanidade por completa foi corrompida pelo pecado. O ser humano, ele foi contaminado por aquilo que nós chamamos de depravação total. As ações dos seres humanos foram contaminadas pelo pecado, de modo que tudo aquilo que ele realiza com influência do pecado. Agora, como que nós podemos nos alegrar em situações como essas? Como nós podemos cantar e louvar a Deus? O primeiro ponto que nós devemos observar é a cruz de Cristo. Pensam comigo. Hoje é o dia do Senhor. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas para que houvesse a ressurreição de Cristo, ele teve que morrer. Ele sofreu. Ele sofreu a maior das maiores injustiças. Alguém que jamais cometeu um pecado, que jamais cometeu um crime, foi crucificado como maldito na cruz. E hoje, regenerados, quando nós fazemos o exercício de analisar as Escrituras com discernimento, clamando para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e o nosso intelecto, nós olhamos, por exemplo, para Pedro.
Pedro disse que jamais deixaria que Cristo morresse. E ele tomou uma ré da Satanás. Se Cristo não morresse, não haveria perdão dos pecados. Não haveria expiação e propiciação. Era necessário que Cristo morresse. Fazia parte do decreto divino, porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando eu olho para Cristo, aquilo que trouxe sofrimento para ele na cruz é o que me traz alívio nos dias presentes. Aquilo que foi injusto para Cristo, para mim foi justificação. Ele sofreu todas as injúrias, as injustiças, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, quando eu olho para textos como este, eu preciso refletir o seguinte: Deus concede graça a alguns, graça e misericórdia, e para outros, Ele concede justiça, mas jamais Ele concede injustiça. Portanto, se vocês fizeram o exercício que eu passei semana passada, no Sermão do Monte, o que significa bem-aventurados os pobres de espírito? São aqueles que esvaziaram de si mesmo. Olharam para suas obras e não enxergaram absolutamente nada. Só pecado. Eles são mansos. Eles se colocam, eu não sou melhor que a Aline, eu não sou melhor que o Vitor, eu não sou melhor que a Magali, eu não sou melhor que ninguém. Bem-aventurados os que choram. São aqueles que, ao olhar para si, eles enxergam a sua depravação. Eles se entristecem por quem eles são. Mas não somente isso, eles se entristecem com o pecado na humanidade. Então, quando eu vejo situações como aquela no Rio de Janeiro, por exemplo, me entristece em ver a consequência do pecado fazendo com que aqueles jovens sejam escravizados por Satanás, acreditando numa ostentação, entrando para o mundo do crime. Isso me entristece. Me faz odiar o pecado. Mas quando acontece de eles serem executados por conta do que eles estavam fazendo, é a justiça de Deus contra eles. Nós nos alegramos com a justiça de Deus. Percebe a atenção? Por um lado eu fico triste pela pecaminosidade da humanidade, mas por outro lado eu me alegro porque a justiça de Cristo está sendo feita. Portanto, todos os inimigos de Deus serão lançados debaixo dos seus pés. Todo traficante é inimigo da cruz de Cristo. Todo assaltante, todo criminoso, eles são inimigos da cruz de Cristo. Então nós vivemos nesta tensão neste mundo. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas existe um outro ponto para a nossa reflexão. Quando todos nós estivermos na eternidade com Cristo, glorificamos a Deus. Iremos glorificar a Deus por todos aqueles que foram condenados junto com Satanás. Eu não glorifico a Deus por um atributo dele, de amor ou de bondade. Eu glorifico Deus pelo que ele é.
Ele é bondoso, ele é amoroso, mas ele também é justiça. E nenhuma injustiça ficará impune. O versículo 2, aí de Juízes, quando fala sobre bendizer ao Senhor, essa expressão bendizer ao Senhor, significa reconhecer a Deus como fonte de poder ou benefícios. Ou seja, Yahvé é reconhecido como objeto digno de louvor, porque as pessoas avidamente se voluntariaram para a batalha. Agora, note o seguinte, se essa expressão de Yahvé anuncia aos reis de Canaã que Yahvé, não seu Deus Baal, reina de modo supremo, ela faz o mesmo para os israelitas, cujo tinha um fascínio por Baal. E foi esta a razão que gerou essa crise em Israel. Então notem que o cântico de Débora, além de mostrar para os seus inimigos a grandeza do Deus de Israel, ela tinha o objetivo de trazer à memória para o próprio povo de Israel quem Deus é. Um Deus que triunfa sobre 900 carros de ferro. Um Deus poderoso. O que nós precisamos lembrar é que o Deus que decisivamente veio a Israel no Sinai, veio novamente ao seu povo para socorrê-lo em seus problemas. O Deus que libertou o seu povo no Mar Vermelho pode libertá-los nas águas do Meguido. O Deus que fez o Sinai fumegar pode liderar o seu povo em uma esmagadora vitória sobre seus inimigos no Monte Tabor. É isso que Débora e Baraque estão cantando. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E este é o Deus da igreja. O Deus bondoso e que é justo e que passa por cima dos seus inimigos. Queridos, a ignorância da vontade de Deus e engano a respeito da natureza de Deus são duas importantes causas da idolatria. Quando nós dizemos que Deus não queria que algo acontecesse, nós estamos dizendo assim que algo aconteceu, mas Deus não queria isso. É como se Deus não estivesse no controle. Deus não é soberano. Por que muitas pessoas vivem no engano? Porque elas não conhecem a natureza de Deus. Uma natureza santa, justa. Então, se não tivermos consciência de que Deus tem um desejo ardente de ser o foco exclusivo da nossa adoração, ou se tivermos um conceito errado a esse respeito, estaremos mais propensos a crer em ídolos fabricados por nós mesmos. Eu preciso entender, nós precisamos entender, que Deus exige uma adoração exclusiva a Ele. E era exatamente o contrário que Israel estava fazendo aqui em Juízes. Eles estavam adorando outros deuses. E agora Débora e Baraque estão cantando: é somente a Deus, glória somente a Deus. Se equivocadamente cremos que Deus não se importa com o objeto ou com a forma de nossa adoração, criaremos nossos próprios deuses e pecaremos contra Deus. Eles acreditavam, porque é o seguinte, eles
Eles não negavam que Deus existia, o Deus de Israel. Mas era Deus de Israel e mais outras coisas. Eu acho que Deus não se importa. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que a adoração pode ser dessa forma. A adoração é realizada da forma como Deus estabelece na Escritura. Nós somos sola Escritura. Ok? Segundo ponto. Glorificando o Deus que sustenta. Versículos 6 e 8 dizem o seguinte. 6 a 8, perdão. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. E não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Então notem, Deus sustenta seu povo, mesmo quando eles são infiéis e desobedientes. Ele é o Deus que provê e cuida de seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. O povo de Israel se corromperam com falsos deuses. Mas ainda assim, Deus, na sua providência, Ele cuida do seu povo. Preserva seu povo. Por quê? Porque Ele é um Deus que está pactuado com Israel. A aliança não é uma aliança de Israel para com Deus, mas sim de Deus com Israel. Ele é fiel em si mesmo. E Ele mantém a sua promessa. De modo que ela é irrevogável. Ninguém pode alterar aquilo que Deus determinou. Então as estradas estavam desertas em Israel. E a vida já havia cessado nos povoados de Israel. Porque tão logo eles escolheram deuses novos. E a guerra estava às portas. Então, como resultado de sua adoração aos ídolos, Israel não ficou apenas sob opressão, mas também sofreu uma decadência social. O término da vida nos povoados significava que agora cada família e até mesmo cada indivíduo teria de cuidar de si. Quando Débora se levanta como mãe de Israel, surge uma nova esperança. Essa expressão de Débora se levantar como mãe em Israel é um título aqui honorífico a Débora. Mas também pode trazer um certo paralelo com os últimos versículos a respeito da mãe de Císera, ok? Queridos, a idolatria é um pecado que nasce na mente. Em nossos pensamentos, crenças, opiniões e fantasias. Deus repreende Israel porque haviam crido em um Deus segundo a sua própria imagem. Ideias erradas a respeito do caráter de Deus geram idolatria. Então, a concepção de Israel era o seguinte: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é mais um dentre os outros deuses. Como que nós fazemos isso na prática? Vejam, quando você confia no seu raciocínio lógico, olha, tá certo, tá escrito, eu concordo, mas
Talvez não seja assim, né? Pode ser que aí é uma interpretação errada. Pode ser que o tradutor errou. Aí começa a virar até ateu já. Ou então quando eu começo a trazer uma certa leniência a Deus. Um Deus bonzinho. Deus que tolera tudo. Ah, não tem problema, só agora. Só dessa vez. Ou então, um Deus tirano. Se você tiver de barba, inferno. Se tiver de calça, inferno. Se tiver de bermuda, inferno. Que Deus é esse? Onde está isso na Escritura, meu Deus? Percebem? Então, constantemente, é como Paul Washer disse, no domingo é onde existe a maior concentração de idolatria. Porque diversas igrejas estão nesse exato momento reunidas, ou melhor, pseudo-igrejas, estão lá afirmando um falso Deus, dizendo que é o Deus da Escritura. E vejam, este não é o Deus que sustenta. O Deus que sustenta é o Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras. O Deus não é quem o André acha, quem o Leonardo acha. Deus é aquilo que ele se revelou a nós por meio das Sagradas Escrituras. Que não tem achismo. Eu acho que é assim. Não existe isso. Se você acha, fique quieto. Não fale. Todo cuidado para fazer uma afirmação a respeito de quem Deus é. Por exemplo, uma vez um pentecostal veio falar comigo. Vocês são todos frios. Uma igreja que não tem vida. Meu Deus do céu. Você já pensou? Se vocês estão dizendo que línguas estranhas não vêm de Deus, vocês estão pecando contra Deus. Falei, bom, você está colocando que... Você colocou uma preposição se. Se for verdade, né? Agora, então eu vou te devolver com a mesma pergunta. E se isso não vir de Deus? Você está atribuindo a Deus o que não pertence a Ele. É tão pecado quanto. Agora, eu não estou falando com achismo. Eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. Você não conhece Deus. Você não sabe quem Deus é. Deus não é o que você acha. Deus é quem Ele disse. Portanto, nem os israelitas no período dos juízes, ou por todo o Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos dias presentes, nós vivemos de acordo com as Sagradas Escrituras. Terceiro ponto. Glorificando o Deus que triunfa. Os versículos 9 ao 27. Para que nós ganhemos tempo, eu trarei aqui as citações de acordo com as aplicações que eu estou fazendo. Queridos, Deus é o guerreiro que luta por seu povo e derrota os inimigos. Ele é o Deus que dá a vitória ao seu povo, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Este é o Deus que nós servimos.
Agora, vejam essa citação aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: os líderes de Israel devem bendizer ao Senhor por causa da esplêndida vitória que tinham alcançado contra seus inimigos. Devem ainda falar das bênçãos exponenciais que alcançaram na peleja contra Jabim e Sísera. Nos poços de água nos quais as informações eram compartilhadas, em lugar dos inimigos falarem de suas conquistas e vitórias sobre Israel, é Israel quem testemunhará a respeito dos atos de justiça do Senhor, pondo um ponto final na opressão do inimigo. Então notem aqui a inversão que nós temos. Agora, o povo de Israel, eles estavam cheios de si mesmo, porque eles eram idólatras, mas agora eles estão testemunhando a respeito de Deus, do que Deus fez. Então, nós vamos analisar aqui que as tribos, elas são convocadas para a guerra. Então, no versículo 12, nós vemos uma convocação para a batalha. No versículo 13, nós temos uma resposta favorável. E aí, então, nós observamos agora as tribos que se alistaram para a guerra, exceto Ruben, Gileade, Azer e Dan. São as tribos que não participaram dessa maravilhosa bênção que foi derrotar o exército de Canaã. A batalha foi travada e os inimigos se aliaram para pelejar contra Israel. No entanto, o próprio Senhor entrou em campo para impor aos inimigos uma derrota surpreendente. Eles tinham ali um complexo de inimigos contra Israel. Mas Israel tinha o Deus Altíssimo do seu lado, aquele que não perde nenhuma batalha. O que isso significa? Que pode levantar o inferno com todas as suas potestades de demônios, que quando nós estamos em Cristo, nada vai nos separar do seu amor. Ele é poderoso. Pode vir uma legião de demônios contra nós, se estivermos alicerçados aos pés de Cristo. Certamente permaneceremos de pé, não vamos cair, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda glória. No versículo 19, os inimigos se aliam, mas não vencem Israel. E aí nos versículos 20 ao 22, nós temos a providência de Deus ao impor aos inimigos uma derrota acachapante. E no verso 23, todos aqueles que são contra Deus e contra o seu povo não são amigos, são inimigos. Por isso eles são amaldiçoados. Amaldiçoai Ameroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Ou está conosco, ou não está. É simples assim. Ou você é de Cristo, ou você não é, meu irmão. No reino de Cristo não existe simpatizantes. Eu não sou crente não, mas eu gosto da igreja, hein? A igreja evangélica é... Não queremos que você goste de nós. Nós oramos pelo seu arrependimento, para que você creia em Cristo. É isso que nós esperamos. É o Evangelho de Cristo triunfando, convertendo nações. Robert Tilson diz o seguinte: nesse episódio, Deus demonstrou que suas mãos não podem ser atadas por uma crise de liderança. Ele pode trazer libertação de lados inesperados, seja por meio de um homem com nome pagão, munido apenas com uma guilhada, ou por meio da esposa de um aliado do inimigo, armado com um pouco de leite, um martelo e uma estaca de tenda. Ele tem à sua disposição aliados irresistíveis no âmbito cósmico, as estrelas dos céus e o rio Quizon, tornando fúteis os esforços militares dos governantes
meramente humanos. Não há como vencer o nosso Deus. Ninguém pode vencer o nosso Deus. O nosso Deus é indestrutível. Nada nem ninguém pode vencer o exército de Deus. Nós adoramos a um verdadeiro Deus, apesar de quem somos. A realidade é essa. Adoramos a um verdadeiro Deus, apesar de quem somos. Por isso ele opera em nosso favor até mesmo naquilo que nós jamais imaginamos. Então, no reino de Cristo não existe covardes. Nós não precisamos temer que as pessoas pensam ou vão fazer a respeito quando nós estamos proclamando o Evangelho. Ah, mas o que ela vai dizer, hein? Eu não vou lá falar para aquele viciado, não. Vai que ele me dá uma pedrada. Quando eu ainda fazia um trabalho em penitenciárias, no começo, nos meus primeiros dias, eu fiquei um pouco nervoso. Eu pregava em igreja. Agora lá no meio da cova dos leões. E alguns deles te olham tão feio, te encarando, parece que você está devendo alguma coisa para eles. E aí o coordenador do projeto conversou uma vez comigo, e ele disse o seguinte: olha, Cristo é a autoridade aqui. Se ele olhar para você, olhe mais fundo ainda no olho dele e pregue o Evangelho. Então eu comecei a pregar o Evangelho, e aí certa feita um faccionado começou a me olhar com a cara bem feia. Eu fiquei mais feio ainda para ele. Eu comecei a falar de pecado, de inferno, e olhando no olho dele. E de peito estufado, porque eu estava com Cristo. E o incrédulo abaixou a cabeça. Depois chorando, e ainda depois eles pediam oração por nós. Para nós. Ô pastor, você pode orar por nós aqui? Não existe covardes no reino de Cristo. Nós estamos servindo a um Deus que triunfa sobre tudo e sobre todos. Por isso que ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso que nós glorificamos ao Deus que triunfa. Vocês pensaram que ia ser muito longo, né? Devido à quantidade de versículos, mas já chegamos ao último ponto, tá vendo? Glorificando o Deus que é rei. Versículos 28 ao 31. Vamos ler. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos de seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados. Um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Por que
glorificando o Deus que é Rei. A vitória de Deus é um tipo da vitória final do Rei perfeito, Jesus Cristo. Jesus é o Rei que nos salva do pecado e da morte e nos dá vida eterna. No versículo 28, o que nós temos é uma expectativa frustrada. A mãe de Císera lá olhando, cadê meu filho? Mal ela sabia que ele já estava no quinto dos infernos. No versículo 29, nós temos uma confissão de pecado. Porque, na verdade, do versículo 29 e 30. Porque quando fala assim, ó, as mais sábias das suas damas respondem, e até ela si mesmo respondia, porventura não achariam e repartiriam despojos? Sabe essa expressão aqui, ó? Lembra que eu falei que há certos eufemismos na escritura? Aqui é um deles, ó. Uma ou duas moças. Aqui não era bem moças comuns como nós estamos acostumados a tratar, né? Na verdade, aqui eram escravas sexuais de Císera. Ele era um homem completamente perverso. E ele usava do seu poder para escravizar essas mulheres. Tratavam elas como objeto. Por isso que no versículo 31, há uma distinção necessária e uma paz restaurada. Porque ele, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Note uma coisa. O povo de Israel havia feito o que era mal perante os olhos de Deus. E Deus levantou uma juíza, capacitou Baraque para liderar uma incursão militar contra Canaã, e Deus triunfou sobre os inimigos de Israel, que por consequência lógica eram seus inimigos. E o texto finaliza dizendo que houve uma paz. Mas essa paz durou 40 anos. O que significa que no próximo episódio trataremos novamente e o povo de Israel fez o que era mal perante ao Senhor. Mas, como a vitória de Deus, ela aponta para a vitória final de Jesus Cristo, nós também éramos inimigos da cruz de Cristo. Odiávamos a Deus. Mas Ele nos deu vida, vida com abundância, para que nossos olhos fossem abertos e pudéssemos contemplar a beleza do Teu Santo Evangelho. E a paz que Cristo nos concedeu não é uma paz momentânea de 40 anos, mas é uma paz eterna para sempre. Viveremos a eternidade com Cristo, a eternidade que já começou no momento em que nós fomos restaurados. Portanto, todos aqueles que estão em Cristo já vivem a eternidade, porque morreremos apenas uma única vez, para nunca mais morrer. Viveremos eternamente com Cristo, em paz com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que nós glorificamos o Deus que é Rei. Ele é Jesus Cristo, o nosso Rei Supremo. Final. Nossas aplicações. Queridos, o idólatra
e o seu Deus. Às vezes as pessoas podem dizer, mas eu não me prostro diante de imagens, não adoro Baal. Eu creio em Deus e sirvo somente a Ele. Mas a idolatria tem um início na mente. Todas as vezes em que sua mente tem uma visão a respeito de Deus que não é pelas Sagradas Escrituras, você já está adorando um ídolo, um falso Deus. Então, quando você busca, de alguma forma, justificar algum pecado que você cometeu, porque você entende que Deus tolera aquele pecado, porque você não conhece a Cristo. Este pecado que você acha que é um pecadinho, que não tem problema, foi a razão pela qual Cristo sofreu na cruz. Isso deve causar repulsa em você, tristeza, ódio ao pecado. Então, constantemente, nós estamos formulando opiniões a respeito de Deus. Mas Deus não é medido pelas nossas opiniões. Nós temos a autoridade final, que é a palavra de Deus. E é por meio dela que nós nos achegamos ao Deus verdadeiro. E é desta forma que nós glorificamos somente a Deus. Quando a Escritura traz o norte para que nossas convicções estejam cativas, única e exclusivamente a este Deus revelado na autoridade das Sagradas Escrituras. Pare de querer achar que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus é. Ele já se revelou a nós. Deixe de preguiça e leia as Escrituras. Então, quando nós fazemos esse movimento de imaginar, eu acho que Deus, ele parece um pouco assim comigo. Você já começou a criar deuses secundários no seu coração. Queridos, nós somos seres finitos, imperfeitos. Não confiem na sua opinião, no seu achismo. Não tenha um chute a respeito de Deus. Por que as pessoas confiam tanto em suas obras? Porque elas não conhecem a Deus. Por que as pessoas idolatram o livre-arbítrio? Porque elas não conhecem o livre-arbítrio pelagiano. Porque elas não conhecem a Deus. As pessoas que estão presas no legalismo, no misticismo, no paganismo, as pessoas que buscam uma forma de justificação pelas obras, elas fazem isso não é porque elas têm não, a interpretação dela das Sagradas Escrituras é diferente da minha, eu tenho que respeitar. Não! Elas não conhecem a Deus. Elas têm que serem evangelizadas. Por isso que não há como nós mantermos uma solidão, um monasticismo, como o pastor Leonardo ministrou semanas atrás. A série sobre legalismo.
sobre a suficiência de Cristo. O nosso Jesus, ele é suficiente. Não é se isolando do mundo. Não é acreditando, Deus me revelou agora que eu tenho que servir Ele dessa forma. A partir de agora, é dessa forma. Todo herege, todo herege ele tem uma revelação para si próprio. Por exemplo, pega lá César Castelhano. Vocês não conhecem, depois dá um Google lá. Criador do movimento G12. Deus me revelou que agora... Aí por isso que surge esse monte de church. Igreja em células. De uma falsa revelação. De alguém que não sabe quem é Deus. Porque Ellen White me disse... Ou melhor, Deus disse para Ellen White. E Ellen White agora reproduz. E os adventistas do sétimo dia reproduzem isso como se fosse uma verdade absoluta. Joseph Smith, dos Testemunhas de Jeová. Dos Mormons. Queridos, nós não precisamos de novas revelações, porque novas revelações nos fazem adorar falsos deuses. Nossa adoração deve ser somente ao Deus verdadeiro e que verdadeiramente nos salva, e que verdadeiramente abriu nossos olhos, e que verdadeiramente nos conduziu a uma igreja bíblica, e que verdadeiramente está nos conduzindo para o caminho da eternidade com Ele para todo sempre. Esse é o Deus verdadeiro. Por isso, que nas exposições da série A Suficiência de Cristo, do pastor Leonardo, e muitas vezes ele tocou aqui, da falsa ilusão da alegria fora de Cristo. Pessoas que buscam prazer, contentamento em todas as coisas, menos em Cristo. Isso não significa dizer, por exemplo, que você não se alegra, sei lá, e não passear com a sua esposa para qualquer canto. Ou você não se alegra de bater uma bola com seus amigos. A questão não é essa. A questão é que se essas coisas forem as razões máximas para a sua alegria, então essas coisas tornaram-se um ídolo para você. Quando eu penso que a minha vida só vai ficar boa se eu ganhar na Mega Sena. Só se eu ficar rico, hein? Por enquanto eu não sou feliz, não. O dinheiro é o seu Deus. É uma alegria fora de Cristo. O que não significa que aqui há um incentivo à pobreza. Pelo contrário, eu gostaria que todos nós aqui fôssemos ricos. Investisse bastante em missões, não ficasse preocupado em guardar dinheiro para o lanche do McDonald's, que nem o pastor Leonardo estava mencionando aqui. Ou a pizza, né? Que sabor da pizza que eu vou comer na sexta-feira? Precisa ajudar um missionário lá? Ah, não, só tem. Se eu tirar daqui, eu não vou comer de frango com catupiry. Ou de atum com queijo, que o Vitão gosta. Pelo contrário, queridos. Nós podemos ter muito dinheiro para comprar... Não, muita pizza não, porque vai engordar demais, né? Mas seria bom que todos nós tivéssemos muito dinheiro. Mas isso não seria a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria foi crucificada há quase 2000 anos atrás. Jesus Cristo. Ele sim, o autor e consumador da nossa fé. Por isso a nossa alegria depende dele, exclusivamente dele, porque para ele e por ele são todas as coisas. Glória somente a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que nós encontramos contentamento única e exclusivamente em Cristo. Amém.